Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, já se tornou normal ouvirmos que a pessoa vale pelo que tem. No texto sobre o qual vamos meditar, Jesus não se enquadra neste conceito porque ele pensa diferente. Vejamos como Jesus pensa, ouvindo o texto de Lucas, capítulo 12, versículos 13 até 21, que eu passo a ler agora. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. E Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: Prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, seu louco, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Até aqui a leitura do nosso texto. Jesus está falando para uma multidão quando um homem exige dele: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Este homem, ele vê em Jesus um rabino, porque os rabinos tinham naquela época autoridade para decidir sobre assuntos como, por exemplo, a divisão de herança. Jesus ouve o homem e diz que ele não tem o direito de julgar e nem repartir propriedades, e alertando a todos que tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem. Jesus mostra que o verdadeiro valor da vida está no convívio fraterno entre as pessoas e Deus, e não nas posses e nos bens. E aproveitando então a questão da disputa pela herança, Jesus conta a parábola de um homem rico que fazia das suas posses o principal objetivo da sua vida, achando que tudo que ele armazenou para si próprio vem do seu próprio esforço. Tudo gira em torno dele. Homem feliz, diz ele,
Você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora, descanse, coma, beba e alegre-se. Este homem, ele está interessado na autossatisfação e por isso não está centrado em Deus e nem se sente seguro em agradecer Deus. Ele é tão avarento e egoísta que se autoconvida para uma vida feliz. Este homem rico, meu irmão e minha irmã, a este homem rico Jesus chama de louco, de tolo, porque ele é avarento. Não está beneficiando ninguém além de si próprio e se afastando assim das pessoas e também de Deus. Conforme Jesus, isso leva à morte e deixa grande problema para os outros. Quem ficará com os bens? Com esse texto, meu irmão e minha irmã, Jesus quer nos dizer o seguinte. Primeiro, que ele, Jesus, está condenando a avareza. Sim, ele condena. Porque é uma atitude perigosa para a vida. É uma atitude sem limites e incontrolável. Leva a pessoa a se tornar cega, insensível e não solidária para com a dor do irmão necessitado. Além disso, torna a pessoa cega para a comunhão familiar, gerando desconfiança, falta de diálogo e perdão na família. A avareza não deixa ninguém pensar nos outros e nem em Deus. O avarento não pensa que um dia a morte chegará. E quando chegar, Jesus lhe perguntará: e aí, quem ficará com tudo o que você guardou? Para Jesus, o avarento, aquele que só pensa em juntar para si e só olha para si e não enxerga mais ninguém, vive correndo atrás do vento. Não descansa nem de dia, nem de noite, conforme lemos em Eclesiastes capítulo 1, versículo 14 e capítulo 2, versículo 23. Em segundo lugar, a pessoa avarenta não conhece a palavra gratidão, porque acha que tudo é obra do seu esforço, do seu trabalho, e não de pessoas que o ajudaram, não de Deus. Não agradece a Deus por não confiar em Deus e acha que Deus não faz parte da sua vida. Jesus nos ensina que quando a nossa vida se torna uma vida de gratidão, nos tornamos livres para vivermos o amor e a misericórdia. Viveremos o verdadeiro sentido da vida, depender em tudo do amor e da graça de Deus. Em terceiro lugar, Jesus não nos condena pelos bens e posses que temos, não. Desde que não se tornem o centro do nosso coração e o sentido da nossa vida. Por quê? Porque esfriam o nosso amor, a nossa esperança e a nossa fé. Para Jesus, o verdadeiro sentido da vida é colocarmos em prática o amor a Deus.
temer e amar a Deus, confiando e dependendo do seu amor e da sua misericórdia, se deixando guiar e orientar por Ele. Mas para Jesus, o verdadeiro sentido da vida é também colocar em prática o amor ao próximo, ajudar e ir de encontro àquelas pessoas necessitadas, para dar a estas pessoas aquilo que elas necessitam para terem uma vida digna e justa. Jesus quer que nós deixemos brotar em nossos corações a solidariedade e a partilha. E em último, Jesus nos ensina a acumular, sim. Ele nos ensina que nós devemos acumular, mas o que nós vamos acumular é algo bem diferente. Para Jesus, a melhor forma de acumular bens é visitar os doentes, animar aqueles que estão tristes, dar comida a quem tem fome, ser um ombro que ajuda a carregar as cargas dos outros, acolher com um abraço aquelas pessoas que não têm mais sentido, para se sentirem amparadas e respeitadas. Então, nós podemos acumular bens, sim. Mas acumulamos bens também quando esvaziamos o nosso coração da avareza, da vaidade, do egoísmo, da soberba, da arrogância, da imprudência, da extravagância e do esnobismo. Então, meu amigo e minha amiga, que nossa vida seja sempre orientada por Deus, que nossas posses e bens levem sempre a vivenciar uma vida humilde, humana, digna e justa para com o próximo e em gratidão para com Deus, que é o verdadeiro sentido de toda a nossa vida, de toda a nossa existência. Amém. Que a bênção de Deus venha sobre você e permaneça com você agora e sempre. Amém. Você que ouviu esta mensagem, compartilhe ela com alguém, deixa o seu comentário e vai lá no meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer, e se inscreve. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Até lá!